Estamos voltando com mais um boletim informativo sobre o INSS. Mas antes de tudo, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, gente, o benefício, da prestação continuada, que possui natureza assistencial, ele está previsto na LOAS. O que é a LOAS? Lei Orgânica da Assistência Social, que é a garantia de um salário mínimo, para ajudar na subsistência, na sobrevivência de pessoas portadoras de deficiência e também de pessoas idosas acima dos 65 anos, que não tem como sobreviver porque não aguenta trabalhar mais, já está idosa, já está doente, já está idoso, já está doente, e também os filhos, não consegue, digamos assim, manter, a sobrevivência do seu pai e da sua mãe. É importante salientar, gente, que agora, a partir do dia 25, como subiu o salário mínimo nacional, o beneficiário do BPC também vai ter o reajuste, 90 e poucos reais de reajuste, vai receber R$ 1.302. Gente, vocês lembram, É sempre bom lembrar das coisas para os nossos amigos não esquecer. Vocês lembram que o Michel Temer tentou desatrelar o BPC do salário mínimo, desconectar? O que o Michel Temer queria com aquela reforma da Previdência? Por exemplo, aí o salário do BPC, o governo ia subir bem quando quisesse, como é o Bolsa Família, O Bolsa Família tem ano que sobe, tem um pequeno reajuste, tem tempo que fica muito tempo sem subir nada. Era exatamente dessa maneira que o Michel Temer queria, desconectar o reajuste do salário mínimo do salário dos outros aposentados e do salário mínimo nacional. Graças a Deus, naquela época, o Michel Temer não conseguiu fazer a reforma da Previdência por causa daquelas investigações lá envolvendo o seu mandato. E aí, na época, quando o Bolsonaro entrou, o Bolsonaro usou praticamente o mesmo rascunho do Michel Temer. Porque, gente, a reforma do Michel Temer, a papelada, o desenho, era praticamente o mesmo do que foi aprovado na gestão do Bolsonaro lá em 2019. Mas, graças a Deus, os parlamentares bateram o pé. Nós não aceitamos que mexa no BPC. Vocês lembram disso? Inclusive, até a ex-primeira-dama, Dona Michele, foi contra que mexesse na questão de desatrelar o BPC do salário mínimo, que seria cruel, para os beneficiários do BPC. Graças a Deus, isso, o pessoal do governo da época não conseguiu. Mas o que eu penso sobre isso, gente? Nós precisamos sempre ficar vigilante, E outro, principalmente nas guerras de narrativa, gente, que vem acontecendo por aí. Ó, tem grupos bolsonaristas de pessoas, que votaram no ex-presidente dizendo assim que o presidente Lula vai acabar com o BPC, que esses que estão na fila esqueça, não vai receber esse dinheiro do BPC nunca mais, Gente, é mentira, Inclusive, o novo presidente, da Previdência Social, Carlos Lupe, ele falou que o BPC é prioridade, Principalmente esses que estão na fila aguardando pela concessão do BPC. Por isso, não acredite que o Lula vai acabar com o BPC, que vai cortar milhares de benefícios da prestação continuada. Isso é mentira. Por quê, gente? O BPC não é tão fácil assim de acabar, não. Ele está na Constituição. Ele está na LOAS. Como que você vai acabar com o BPC? Então não acredite. Se alguém te mandar uma mensagem dizendo que o Lula vai acabar, vai extirpar de uma vez com tudo com o BPC, isso é mentira. É mentira. E é a mesma situação, gente. É a questão de mandou usando o BPC, o Auxílio Brasil, qualquer benefício previdenciário em cima de politicagem, fique esperto, gente, que é uma guerra de narrativa. Hoje está acontecendo no Brasil, infelizmente, uma guerra de narrativa. Para a concessão do BPC judicial não precisa de perícia médica, gente, é um mito, Muitas pessoas acreditam que quando vai pleitear o BPC, a concessão do BPC na esfera judicial é mais fácil e que não precisa de perícia médica. Gente, eu cansei de ver pessoas
conseguir o BPC na justiça passar por 3, 4 perícia médica. O que acontece na concessão do BPC na esfera judicial? Por exemplo, se você tem um problema de coluna, possivelmente o juiz, né, que está cuidando da sua ação, ele vai pedir uma perícia judicial de um neurologista, de um médico ou de um ortopedista especialista naquela área, né? Esse é o diferencial. Mas agora dizer que para conseguir o BPC na justiça não precisa passar por perícia médica, isso é mentira. Passa sim por perícia médica. O BPC passa, o auxílio doença passa e a aposentadoria por invalidez também passa por perícia médica. Gente, olha aqui, o que vocês acham desse projeto de lei, que é o projeto de lei 2.956, do deputado Carlos Henrique Gaguin, né, que prevê que o benefício extraordinário destinado às famílias indígenas participantes do programa Auxílio Brasil equivalerá ao necessário para alcançar a quantia de um salário mínimo. Ou seja, o que quer dizer? Vamos imaginar que esse projeto de lei passar no Congresso Nacional. Um índio, um indígena, recebe R$600. Para completar um salário, né, eu teria que pagar pelo menos mais R$600 para esse indígena. A gente sabe que é difícil conseguir, né, mas por ser povos primitivos, digamos assim, e agora, né, a gente está sabendo a questão dos Yanomamis lá, né, estão morrendo de fome, digamos assim, é capaz de um projeto de lei prosperar. Só que eu penso, gente, que, né, deveria ser para todo mundo, se é para um grupo, deveria ser para os demais, é o que eu penso. Quais são os documentos que hoje o INSS exige para a concessão do BPC? Gente, primeiramente, né, você tem que ter o CPF. E outra, se o seu CPF estiver irregular, primeiramente você tem que ir na Receita Federal corrigir o erro, porque senão dá zica na hora de você pleitear o seu BPC. Tem que ter um documento com foto, que pode ser uma RG, uma da CNH ou, né, de carteira de tempo de contribuição, mas precisa ter um documento com foto. Certidão de nascimento, casamento, comprovante de renda, né, gente? Esse comprovante de renda aqui é muito importante para quê, né? Para que o INSS, para que o CAS saiba realmente qual é a sua renda, e documentos médicos que informem qual a sua doença grave, né? Se ela é grave ou não, e se ela incapacita você por pelo menos 2 anos. Porque para pleitear o BPC, você tem que ter uma deficiência de duração de pelo menos 2 anos, né? E como falei para vocês, tem que ter laudos, né, gente, que comprove, que demonstre a situação da doença, né, comprovantes dos gastos médicos mensais, seja com remédio, consulta, exames ou deslocamento. Ou seja, o critério, gente, da concessão do BPC agora em 2022 e a manutenção basicamente é a mesma de 2022, com uma diferença, né? Por exemplo, tanto para a concessão quanto para a manutenção do BPC, né? Se a pessoa depender de cuidados de terceiros, seja para, né, para os cuidados do dia a dia, quanto para a ajuda financeira, digamos assim, essa renda per capita pode chegar até meio salário mínimo. E problema renal grave dá direito ao auxílio doença? Essa é uma pergunta da Carla Guzmão, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um abraço aos nossos amigos de Santa Catarina. Pois é, gente, problema renal grave dá direito ao auxílio doença, dá direito à aposentadoria por invalidez e dá direito, inclusive, ao benefício da prestação continuada. Só para você ter uma ideia, essa doença de renal grave, ela está na lista de doenças que dão direito, por exemplo, para você conseguir o benefício mesmo sem ter o tempo de carência necessária, que é de 12 meses. Vamos imaginar que você está contribuindo para o INSS e faz 5 meses que está contribuindo. Teoricamente, você não ia conseguir um benefício previdenciário, mas como é um problema grave nos rins, você consegue, digamos assim, esse benefício mesmo não tendo os 12 meses necessários. Só para você ver o quanto o problema renal dá direito a benefícios previdenciários. Como já frisei, problema, né, nos rins, grave, né, porque tem muitas pessoas que já estão dependendo de hemodiálise, né. Nesse caso, dá direito ao auxílio doença, dá direito à aposentadoria por invalidez, como também dá direito ao benefício da prestação continuada. Qualquer dúvida, dá um grito aí para nós responder as suas dúvidas. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.